Então existia uma oitava face do Dr. Lau escondida no filme? Acompanhe essa e outras curiosidades e segredos da produção de As 7 Faces do Dr. Lau. Um velho chinês montado em seu burro, chegando na pacata cidade de Abalone, no Arizona, e com seu peixinho de estimação, encontra um jovem e valente dono do jornal local que tem coragem de enfrentar um tirano na cidade que tenta se aproveitar da inocência da população para dar um golpe imobiliário. Esse chinês chega na cidade com seu fantástico circo para mudar toda a perspectiva daquela cidade. E é sobre essa obra que falaremos no vídeo de hoje, com a primeira curiosidade: Inspiração. Dirigido por George Pell, com roteiro de Charles Beaumont, tem no elenco Tony Randall e Barbara Eden. Esse é mais um clássico de Sessão da Tarde, que inclusive em uma versão dublada já foi chamado de As 7 Caras do Dr. Lau. Foi muito reprisado nos anos 80, mas foi de fato produzido em 1964. E se você acha que ele é antigo, ele teve sua inspiração em um livro de 1935, de Charles G. Finney, chamado O Circo do Dr. Lau, com ilustrações do russo Boris Artsebachev, e foi premiado na época como o livro mais original do ano pela National Book Awards. Parceiros de trabalho: Tony Randall e Barbara Eden também protagonizaram outro longa no mesmo ano. Na comédia, Um Gênio Entrou Lá em Casa. Esse filme foi muito importante para a carreira de Barbara, para estrear o sucesso em sua série de televisão Ginny é um Gênio. As 7 Faces do Dr. Lau conta com a presença de Angela Benedict, uma jovem mãe viúva bibliotecária, que é interpretada pela belíssima e já mencionada Barbara Eden. Quem não se recorda, no ano seguinte, ela ficou conhecida como a protagonista da famosa série da Columbia Pictures Television, I Dream of Jeannie, de 1965, bem conhecida no Brasil como Ginny é um Gênio, e a série foi muito reprisada nos anos 80 no Brasil. Foi um grande sucesso, com 5 temporadas e seus 139 episódios até 1970. E como não se lembrar da famosa animação de encerramento dessa série? Stop motion. O diretor desse filme, George Pell, já era consagrado por outros sucessos, como O Pequeno Polegar, de 1958, A Máquina do Tempo, de 1960... Milhares de séculos eram passados, mas a Terra continuava verde. Não havia invernos, nem guerras. Será que teria o homem finalmente aprendido a controlar tantos elementos como a si mesmo? E Atlântida, O Continente Perdido, de 1961. George era um especialista na técnica stop motion. Hoje, conhecemos várias obras do mesmo gênero, como os longas do mestre Tim Burton, com o fantástico longa O Estranho Mundo de Jack, que inclusive tem um vídeo exclusivo no canal sobre a obra, e você pode conferir aqui no card. Mas há muito mais tempo, o diretor George Pell já fazia isso com maestria, como no caso de seu curta em forma de animação stop motion de 1942, Jasper and the Haunted House. Tanto que sua técnica é muito bem aplicada no longa de 1964. O efeito das cabeças do monstro do Lago Ness, que dura apenas alguns segundos, demoraram 11 dias para serem animadas. Oscar honorário. Em meio a tantas criaturas fantásticas, o filme concorreu, mas não ganhou a premiação de melhores efeitos especiais. Na época, o filme também impressionou muito com sua maquiagem, produzida por William J. Turtle, que na época era responsável pelo setor de maquiagem da MGM Studios, e produziu mais de 300 filmes nesse período, dentre eles um clássico, O Mágico de Oz. Because I'm still scared. A premiação do Oscar para maquiagem em filmes só foi aderida pela Academia em 1981, premiando o filme Um Lobisomem Americano em Londres.
Então, As Sete Faces do Dr. Law acabou recebendo, muito merecidamente, o primeiro Oscar honorário por conta do fantástico trabalho de maquiagem. Em toda a história do Oscar, apenas 2 filmes receberam esse prêmio. O outro filme premiado veio 4 anos mais tarde, do diretor Franklin J. Schaffner, O Planeta dos Macacos, de 1968, com seu maquiador John Chambers recebendo uma estatueta honorária. Please bring Mr. Chambers his award. That's what I call a terrific makeup job. Pantera Cor-de-Rosa. Hoje conhecemos Eddie Murphy por interpretar diversos personagens no mesmo filme com muita maquiagem caprichada. Mas há muito tempo, Tony Randall foi muito elogiado pela versatilidade e paciência para interpretar os personagens bem maquiados. Mas a primeira opção do diretor George Pell não era ele, e sim o britânico Peter Sellers, famoso pela saga A Pantera Cor-de-Rosa, que inclusive teve sua carreira biografada com a interpretação do brilhante Geoffrey Rush em 2004, com A Vida e Morte de Peter Sellers. Sellers era fã da literatura de Charles G. Finney e por isso também tinha muito interesse no papel, mas segundo a própria MGM, Randall já tinha um contrato com a produtora e custaria $50 mil a menos que Sellers. Os atores Lawrence Harvey e Dick Van Dyke, de Dick Van Dyke Show, também foram cotados para o papel. E você? Conhece algum clássico de Sessão da Tarde que não pode faltar nessa playlist que está só começando? Então deixe nos comentários, assim como o canal Gibi Legal fez, e ative as notificações para ficar por dentro das novidades do canal. Toda semana tem vídeo novo, como essa lista dos filmes mais reprisados da Sessão da Tarde aqui no card. Nativo de Verdade. Apesar de Hollywood na época ter o escancarado problema de whitewashing, hoje não tão escancarado assim, mas ainda existente, como no caso do americano branco interpretando com maquiagem um personagem asiático. No entanto, o filme teve seu mérito por utilizar um legítimo nativo americano na produção. O ator Ed Littlesky, que interpretou George G. George no longa, é um nativo da tribo Oglala Lakota. Tudo pela publicidade. O ator Tony Randall teve que raspar sua cabeça para poder usar as próteses de seus personagens. E o departamento de publicidade queria utilizar as imagens do ator raspando sua cabeça para ajudar na publicação do longa. No entanto, quando o fotógrafo chegou no local, o ator já estava com a cabeça raspada. Então, para não perder viagem, tiveram que fixar um tufo de cabelo de uma peruca para o registro publicitário. Boneco do Futuro. Na cena da introdução do circo, aparecem 3 bonecos tocando instrumentos. O último deles é o personagem Fred Flintstone, que até recebe um carinho do abominável Homem das Neves. No entanto, cronologicamente, o boneco não poderia estar ali, pois a história se passa no início do século XX, lá em 1900 e pouquinho, e os Flintstones só surgiram nos anos 60. Mas com um doutor chinês de 7.322 anos de idade... Quantos anos o senhor tem? Acredite que eu tenho 7.322 anos, feitos em outubro. Com um circo cheio de criaturas místicas, tudo seria possível, não? Crossover? Para a cena em que Dr. Law mostra à população imagens da destruição de uma cidade chamada Walder Khan... A queda da cidade. O nome da cidade era Walder Khan. Foram utilizadas cenas do filme anterior do mesmo diretor, Atlântida e o Continente Perdido, de 1961. Será que poderíamos considerar isso o primeiro crossover de diferentes universos do cinema? As 8 Faces. Além de sua longevidade, Dr. Law tem o poder de transmutação. Assim, o ator Tony Randall interpreta mais personagens além do próprio Dr. Law. O abominável Homem das Neves...
o Mago Merlin. Ah, mas ouviu falar de mim, sem dúvida. Meu nome é Merlin. Merlin? Merlin, o mágico da corte de Sua Majestade, o Rei Arthur. É claro! Apolônio de Tiana. O futuro sempre é absurdo, até se tornar passado. Amanhã será como hoje, e o depois de amanhã será como anteontem. Pan. A Medusa. Muito bem, sua farsante barata! E até uma serpente. Este circo é como um espelho. Às vezes você se vê nele, às vezes é outra pessoa. Mas uma curiosidade do filme é que ele também aparece como uma pessoa no público durante o segundo dia de apresentações do circo, sendo secretamente a 8ª face do Dr. Law. As 7 faces. Segundo o crítico de cinema e apresentador do programa Turner Classic Movies, Ben Mankiewicz, Tony Randall não interpretou todos os personagens. Segundo o crítico, o próprio filho do diretor George Pell foi responsável por interpretar o abominável Homem das Neves no longa, mas para fins comerciais não foi creditado no filme. Logo, temos Randall aparecendo como 7 personagens novamente, se contarmos a curiosidade anterior. Clássico cult. As 7 faces do Dr. Law foi um fracasso nas bilheterias. Antes disso, o próprio diretor já cogitava uma sequência para o longa, mas o filme arrecadou apenas $1.250.000 e, inclusive, foi o último filme de George Pell como diretor, retornando apenas na parte de produção 4 anos depois, no longa de ficção científica Os Poderosos, em 1968. Em entrevista, o próprio Tony Randall se chateava a cada reprise na televisão, se recordando toda vez da amarga crítica do New York Times. As 7 faces do Dr. Law, estrelando Tony Randall e Barbara Eden, todos eles são o Tony, e todos eles estão péssimos. Mas com o passar do tempo, o filme agradou o público e principalmente a crítica, tendo uma ótima aprovação pública de 78% e 86% por parte dos críticos no Rotten Tomatoes. Hoje considerado um cult dos clássicos de Hollywood, é uma obra muito à frente de seu tempo, o que explica o fracasso na época. O público realmente não estava preparado para esse tipo de filme, pois vimos diretores como Tim Burton sendo aclamado com filmes de aventura e comédia com o mesmo tom de mistério. Cada vez que para e pensa, estou vivo. E estar vivo é fantástico. Cada vez que tal coisa acontece, Mike, você faz parte do circo do Dr. Law. E aí, curtiu esse vídeo? Então aproveita para conferir esses outros aqui e ative as notificações para receber as novidades do canal.